Olá! Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Sou o Rodrigo Dias, aluno de Medicina da Fixai, e hoje vamos falar sobre as aplicações da cirurgia robótica em crianças. Nos adultos, é uma técnica conhecida como uma opção bem-sucedida para diversos procedimentos, como neurológicos, urológicos, ginecológicos, entre outros. Mas seu uso em crianças apresenta diversas particularidades. E para falar sobre isso, vamos conversar com a doutora Maria Lúcia Apesato, pioneira na certificação robótica pediátrica no Brasil pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Doutora Maria Lúcia, queria agradecer muito a sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Oi, Rodrigo. Realmente a cirurgia robótica ela traz vários benefícios, né, em relação à cirurgia videolaparoscópica, e o grande problema assim em relação à criança é que essas tecnologias novas elas nunca foram feitas pensadas para a criança, né? Então a gente no começo tem bastante dificuldade de implantar em crianças, né? Pelo tamanho, pela disponibilidade da tecnologia. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, mas aos poucos essa tecnologia vai se difundindo, vai ficando mais acessível e no fim, né, como a laparoscopia, a gente acaba podendo aplicar bastante também nas crianças. Você acabou mencionando um pouco sobre a cirurgia laparoscópica e eu gostaria de entender qual que é a diferença principal entre a técnica robótica em si e a cirurgia laparoscópica. As duas são modalidades de cirurgia minimamente invasiva. Então, são cirurgias em que a gente tem acesso, os acessos são, em geral, via câmera, são incisões menores e promovem uma visão mais ampla da cavidade que está sendo abordada. E com isso eles permitem uma recuperação mais fácil, né, melhor do paciente. A técnica robótica, ela, em relação à laparoscopia, ela é um avanço. Então, na robótica, a gente tem uma visão tridimensional, que a gente não tem na cirurgia videolaparoscópica, isso permite movimentos mais precisos, a gente tem uma visão melhor, né? A gente consegue entender melhor o que a gente está vendo. E outra coisa muito, muito significativa de avanço da robótica em relação à laparoscopia é a mobilidade, né? São os graus de liberdade do movimento que a gente tem na robótica. Na laparoscopia, a gente fala que é como se a gente estivesse operando com as duas mãos engessadas. Então, a gente trabalha como se estivesse trabalhando com a mão presa, ó. A gente não tem o movimento do punho, enquanto que na robótica a gente tem todos os movimentos que a mão humana tem. Então, isso permite que a gente faça movimentos mais precisos, que a dissecção, a manipulação dos tecidos seja feita de uma forma mais precisa. Enfim, então é uma tecnologia que permite uma melhor visualização e manipulação dos tecidos. Como detrimento, assim, em relação à laparoscopia, né, ou em relação à cirurgia aberta, o único problema maior da robótica é a falta de sensibilidade do tato. A gente não tem nenhum feedback de sensação de tato, de tração dos tecidos, né? Isso, a sensação do tato, ela tem que ser substituída pelo que a gente consegue ver do que quanto está sendo tracionado o tecido. Esse é o maior problema aí da robótica em relação às outras modalidades cirúrgicas. Mas, no geral, eu sou uma grande entusiasta aí da tecnologia. E é muito interessante ouvir você falar, porque justamente é perceptível que a técnica robótica, apesar dos avanços que ela traz, essa visão ampla da cavidade e essa maior amplitude de movimento, com certeza ela traz junto uma necessidade de um treinamento específico que o Einstein é tido como um grande centro pioneiro e de excelência. Desde 2017, pela Surgical Review Corporation, o Einstein é acreditado e isso faz com que ele seja um dos únicos centros de excelência em cirurgia robótica na América Latina. E o seu trabalho na cirurgia robótica pediátrica é extremamente pioneiro, justamente porque é uma área que ainda
a cirurgia robótica está começando a se difundir, e eu gostaria de entender um pouco como é a sua experiência nessa cirurgia robótica no Brasil. Fiz meu treinamento em 2017, comecei a fazer cirurgias robóticas em 2017. Minha experiência, ela tem um viés aí nas cirurgias oncológicas pediátricas. Então, eu acho que nesses casos, ainda mais, a gente tem um benefício a mais ainda para oferecer para as crianças, que com a recuperação mais rápida, a gente devolve essa criança mais precocemente para o oncologista pediátrico poder retomar o tratamento clínico do tumor, né, do câncer. Então, esse é um benefício a mais. E com essa experiência, eu tenho aplicado a cirurgia robótica em muitos campos. Eu já fiz cirurgias no trato urinário, trato digestivo, cavidade peritoneal, no tórax. Então, a aplicabilidade dessa tecnologia é muito grande, mesmo em crianças pequenas. Então, eu já fiz, a menor criança que eu fiz foi de 6 anos, não foi um caso de câncer, mas foi um caso de refluxo gastroesofágico, que eu acho que mesmo de literatura, é na cirurgia pediátrica onde a robótica é mais aplicável, em que tem mais benefícios, né, a cirurgia robótica. Em cirurgias muito simples, o benefício da robótica não aparece tanto. Então, por exemplo, para apendicectomias, para colicistectomias, a gente não consegue ver tanto benefício na robótica, porque a laparoscópica, ela supre muito bem as necessidades. Mas quando você vai tornando a cirurgia mais complexa, o benefício da cirurgia robótica ele vai aparecendo mais. Então, no refluxo, que apesar de ser uma cirurgia que a gente faz frequentemente, tem ponto, tem uma dissecção mais delicada, então a gente já tem um benefício importante aí da cirurgia robótica. Pela sua fala, realmente a cirurgia robótica ela aparece em diversos sistemas, em diversos órgãos na criança, e certamente é um avanço muito positivo, principalmente pelos primeiros casos que você falou em relação a cirurgias oncológicas, porque traz melhor qualidade de vida e melhor retorno para essa criança, né, ao longo do pós-cirúrgico. E era uma pergunta que eu tenho também em relação à recuperação dessas crianças, né? É conhecido já também que cirurgias minimamente invasivas diminuem muito o dano aos tecidos e também promovem uma recuperação cirúrgica mais rápida. Isso se aplica também à cirurgia robótica em crianças? Aplica sim. Sempre a cirurgia minimamente invasiva, a gente vê essa recuperação mais rápida. Crianças, realmente a gente talvez seja mais difícil mensurar isso, porque no geral a recuperação pós-operatória de crianças é melhor do que os adultos, né? Mas certamente, assim, de todas as cirurgias videolaparoscópicas com assistência robótica que eu fiz até hoje, a maioria, posso te dizer que 90% dos casos começou a se alimentar no primeiro dia de pós-operatório. Isso é um ganho bem importante para essas crianças, né? Elas logo retomam a função digestiva, logo retomam a vida normal e a gente consegue dar alta mais precocemente. Sobre as contraindicações do uso da técnica robótica, como que elas estão em relação às crianças? Porque muitos procedimentos, como você citou, né, procedimentos oncológicos, procedimentos gastrointestinais são feitos, mas existe algum tipo de cirurgia ainda que não é comprovadamente pela literatura eficaz pela cirurgia robótica? Então, Rodrigo, é difícil isso, porque, na verdade, a gente não tem nenhum estudo muito preciso nisso. Assim, a literatura está ganhando corpo ainda. A literatura internacional tem mostrado a aplicação. Na verdade, nós estamos na fase de mostrar a aplicação da cirurgia videolaparoscópica com assistência robótica. Então, o que a gente tem de trabalhos por aí é de série de casos em oncologia, série de casos em cirurgia pediátrica geral. Agora, a contraindicação, assim, real não existe, né? Eu tenho um pouco de restrição, assim, quando tem um envolvimento muito importante de grandes vasos, do tipo aqueles neuroblastomas mais complexos. Então, mas
no geral, é difícil falar uma contraindicação absoluta de cara, assim, tem que ser avaliado caso a caso. E é bonito ver que a ciência acaba se progredindo exatamente dessa forma. A cirurgia robótica surge aí por volta de 2000, né, aprovada pelo FDA, hoje aplicada de forma exemplar pelo Einstein no Brasil e certamente ainda com muito, muito campo a se explorar. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai aos poucos a gente vai vendo aonde que ela tem aplicabilidade, onde a gente pode beneficiar as crianças com essa tecnologia. Doutora Maria Lúcia, gostaria de saber se você tem alguma consideração final para fazer? Não, só assim, falar mesmo que eu gostaria de incentivar as pessoas a treinarem, eu acho que é importante difundir esse conhecimento para a gente poder oferecer um tratamento de ponta para as crianças em todos os lugares. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um prazer e um orgulho tê-la aqui conosco para discutir esse tema. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.